Caro estudante, no início da competência 4 do caderno, você aprendeu as configurações básicas do SketchUp. Na videoaula de hoje, você trabalhará com as ferramentas básicas para iniciar um modelo 3D, lembrando que será o mesmo projeto que você representou utilizando o software AutoCAD. Vamos lá? Nesse vídeo, você aprenderá ferramentas básicas de edição. A primeira sugestão é clicarmos no menu View para habilitar a barra de ferramenta geral, que vai facilitar muito com que você tenha acesso de forma rápida a diversas ferramentas. E normalmente nós colocamos ela no lado esquerdo da interface do SketchUp. E Close. Nós utilizaremos essa barra porque aqui nós encontramos as ferramentas de desenho. Então, na primeira paleta, nós vamos utilizar a ferramenta Line. Nessa paleta, nós vamos utilizar o Line, lápis, para criar linhas. E nós vamos clicar no primeiro ponto e soltar o mouse. E é importante prestar atenção que conforme eu coloco o mouse nos diferentes eixos, a linha se torna verde, mostrando que ela está no eixo Y. Quando colocamos ela para a direita, ela me mostra que eu estou no eixo X. E quando a linha se torna azul, é porque eu estou trabalhando no eixo Z. Isso é extremamente importante quando estamos trabalhando numa modelagem tridimensional, para que a gente possa se movimentar no modelo utilizando esse recurso do SketchUp. Nesse caso, nós vamos criar uma linha de 3 metros e meio, Enter, reparando sempre na barra de dimensões. Essa primeira linha já foi traçada. Eu vou colocar agora o mouse lembrando do eixo Y, e por isso que a linha está com a cor verde. E vou inserir agora a dimensão 4 metros, Enter. Vou voltar colocando o mouse para o lado esquerdo e a linha está vermelha, indicando que está no eixo X e que está paralela à primeira linha que foi criada. 3,50, Enter, e fechar, clicando sobre o ponto final da primeira linha ou digitando o valor de 4 metros, Enter. E vocês vão notar que essa superfície ela ficou colorida. Isso nos mostra então que eu consigo utilizar um comando como Extrude para dar altura a esse objeto, ou seja, o volume desse objeto. A segunda ferramenta que nós veremos é a ferramenta de retângulo, também dentro do menu de desenho, conforme foi visto também no caderno. Eu clico num primeiro ponto e para criar um ambiente de 3,5 por 4, que nós acabamos de fazer com a ferramenta de Line, vocês vão notar na barra de dimensões em que eu tenho a primeira dimensão em X e a segunda em Y. Então nós vamos digitar primeiro a primeira dimensão, 3,50, ponto vírgula, para dar entrada na segunda dimensão no eixo Y, 4, Enter. E agora nós podemos ver a figura colorida, que permite que eu utilize outros comandos, como a extrusão. A próxima ferramenta que nós utilizaremos a ferramenta Círculo. Eu clico no ponto central e vou definir o raio de 1, Enter. E você pode olhar na barra de dimensões e notar o valor do raio do círculo. Em seguida, nós vamos apagar essa imagem e utilizaremos a ferramenta de polígonos. Quando eu seleciono ela, a primeira informação que o software nos informa é a quantidade de lados desse polígono. E aí você pode notar que na ponta do lápis nós vemos um triângulo. E aí eu clico o ponto central
e eu posso orientar. E agora nós vamos definir o raio em que o polígono está inscrito. E nesse caso, nós inserimos 1,20. Vamos supor que eu queira criar um polígono com outro número de lados. Para isso, eu preciso voltar na ferramenta de seleção e, posteriormente, clicar novamente na ferramenta de polígono e alterar a quantidade de lados na barra de ferramentas. Nesse caso, nós inserimos 5, Enter, e você pode notar no lápis que foi alterada a forma para um pentágono. E também posso definir a orientação e o raio em que ele estará inscrito. Nesse caso, definimos 1,20 para o raio. E assim nós podemos usar a ferramenta de polígono para diferentes polígonos com outros valores de quantidade de lado. A próxima ferramenta que você vai conhecer é a ferramenta de extrusão de superfícies, que ela se chama Push and Pull e se encontra na paleta de modificação de transformação de formas do SketchUp. Então, vou selecionar essa ferramenta, vou posicionar a ferramenta sobre a superfície e eu posso perceber que a superfície, a cor dela fica pontilhada, e eu clico sobre a superfície, coloco o mouse no sentido em que eu quero fazer a extrusão, para cima ou para baixo, e definir na barra de dimensões o valor da extrusão. E nesse caso, nós vamos inserir 1,50 m, Enter. Então, nesse caso, eu tinha um polígono desenhado em 2D e com a ferramenta de extrusão eu consegui criar um objeto tridimensional. Ela também é uma ferramenta muito útil para editar outras faces, como, por exemplo, eu posso criar um círculo em uma das faces nessa superfície e com a ferramenta de Push and Pull eu consigo fazer a extrusão e criar outros volumes. A mesma coisa utilizando um outro polígono desenhado sobre a superfície e utilizar a ferramenta de extrusão para criar um outro objeto. Um outro uso muito interessante da ferramenta de extrusão, nesse caso eu estou criando como se eu tivesse uma parede e como se eu quisesse criar uma abertura, uma janela. Então, com a ferramenta de retângulo, eu defini os valores dessa janela. Uma das possibilidades de criar a janela é utilizando essa ferramenta de extrusão. Uma dica é se aproximar bastante do objeto e do formato da janela e, selecionando a ferramenta de extrusão, eu clico sobre a área que vai ser retirada da janela, eu clico e movo o mouse para cima até ele aparecer essa informação On Face. Quando essa superfície se tornar pontilhada com essa informação, eu clico novamente, criando o vão, a abertura dessa janela. É um outro recurso muito interessante dessa ferramenta. Agora você aprenderá algumas ferramentas de visualização básica. É importante perceber que a maior parte desses comandos de visualização eles podem ser utilizados diretamente no mouse. Como, por exemplo, usar o scroll do mouse para se aproximar ou distanciar do objeto. No entanto, nós temos uma paleta câmera, algumas opções de zoom, que são muito interessantes, como, por exemplo, o Zoom Window. Ela é utilizada quando eu quero fazer um zoom específico de um objeto, de forma rápida. Eu faço a janela sobre o objeto e clico. E o zoom rapidamente se adequa à janela criada. Nós temos também a ferramenta para afastar ou aproximar, que é a lupa ao lado do Zoom Window. Se eu clicar
sobre a área de trabalho e posicionar o mouse para baixo, ele se distancia, e se eu colocar para cima, ele se aproxima do objeto. Ela não é tão utilizada porque ela é substituída pelo scroll do mouse, que torna muito mais dinâmico a movimentação no modelo 3D. Outro recurso extremamente importante dessa paleta é o Orbit. Clicando sobre ele, eu consigo visualizar em diferentes ângulos. Ele é muito útil para projetos grandes, quando eu tenho que caminhar e visualizar por diferentes ângulos um projeto. Quando eu estou num outro comando, como por exemplo o lápis, eu posso simplesmente acionar o Orbit clicando sobre o scroll do mouse, sem precisar sair da ferramenta de desenho, por exemplo. Eu posso executar um comando, como nesse caso, estou definindo um polígono. Em algum momento eu posso clicar sobre o scroll do mouse e, sem sair do comando, eu consigo me movimentar no modelo tridimensional. Quando eu solto o scroll do mouse, ele automaticamente volta para a ferramenta anterior. Então hoje você conheceu um pouco das ferramentas básicas do SketchUp. Nós daremos continuidade para iniciar essa maquete eletrônica do projeto que já foi representado no AutoCAD, e gostaria de lembrá-los para acessar o ambiente, tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que compartilhar esse conteúdo, os trabalhos que você vem desenvolvendo junto com seus colegas, irá otimizar ainda mais o seu aprendizado. Até a próxima!